amigos. Recentemente eu postei um vídeo gravado em 2024 abordando a questão do cumprimento, do quinto instrumento da Laudato Si na COP30. Eu vou fazer esse vídeo aqui para atualizar as fontes, para que a gente possa entender como é que foi cumprido o quinto instrumento da Laudato Si na COP30. É um tema bastante extenso, com muitos detalhes, muitas fontes. Se você quiser compreender o tema, pegue uma caneta e um lápis e anote as fontes e as informações. Deixarei também a fonte na descrição do vídeo, qual você pode acessar cada uma delas. É um tema extenso, que envolve tempo e paciência, que você possa acompanhar nos mínimos detalhes e deixe seu comentário aí embaixo, se você tem alguma dúvida sobre o tema e também a sua sugestão. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui para estudar os eventos finais. Que o Senhor nos ajude a compreender tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeira coisa, nós vamos analisar uma fonte aqui extremamente importante. Essa fonte, ela fala da paz mundial, com base no domingo. Ela foi feita pela organização Osho, é uma fonte já que foi feita no início, da COP26, quando estava estourando na COP26. E ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque mostra qual que é o objetivo final da Laudato Si, da questão da crise climática. Eu vou clicar aqui, estou no X, vou traduzir a fonte. Está em inglês em cima, diz o seguinte: nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, gostaríamos de lembrar novamente a todos que a única solução para resolver nossa emergência climática, promover a paz global e a saúde humana e mental, os direitos dos trabalhadores, é termos um dia de descanso semanal universal, o dia de domingo. Perceba que aqui eles colocam que a guarda do domingo ela vai trazer 3 objetivos para a humanidade: promover a paz global, resolver a emergência climática e a saúde mental e os direitos dos trabalhadores. Então, assim, a guarda do domingo ela engloba esses 3 pontos. A guarda do domingo universal, o direito dos trabalhadores. Por quê? Porque aí as pessoas têm direito a um descanso. Nessa bandeira aqui, o direito dos trabalhadores vai envolver esquerda e direita. Por quê? Porque a direita mundial política, ela vê o domingo como uma questão religiosa. Porém, a esquerda mundial vê o domingo como uma questão social, uma questão de saúde. Então, nesse ponto aqui, as duas se unem. Ou seja, o domingo ajuda a combater a emergência climática. Por quê? Porque se tiver um dia comum, que todos descansem naquele dia, que tudo para naquele único dia, é óbvio que aí vai reduzir o desmatamento, vai reduzir o aquecimento global, tudo melhora se todo mundo escolher um dia para parar. Esse dia seria o domingo, de acordo com essa organização aqui. E um outro ponto aqui é o direito dos trabalhadores, que hoje vemos aí uma movimentação muito grande, principalmente aqui no Brasil, para o fim da escala 6x1, a qual o descanso ele é fundamental para a saúde humana. Perceba que a organização aqui ela não mentiu em falar que o decreto dominical, o domingo como dia mundial, pode sim resolver esses anseios da sociedade. Mas qual que é o pecado aqui? É substituir o sábado. O pecado está em substituir a guarda do sábado pela guarda do domingo. Porque tudo isso aqui poderia ser combatido com a guarda do sábado. Não precisaria ser necessariamente o domingo. Por isso que o domingo será a marca da besta, porque é uma contrafação pelo dia
que Deus colocou para a humanidade, conforme está lá em Gênesis capítulo 2 e Êxodo capítulo 20, verso 8. Então, meus irmãos, muitos perguntam, por que Satanás vai usar a crise climática? Ou seja, vai usar a crise climática, vai ser um dos objetivos para a guarda do domingo universal. Porque Satanás ele já usou essa tática. Perceba que quando ele enganou Adão e Eva ali no Gênesis, ele usou a natureza. Quando a serpente, que foi usada como uma médium ali por Satanás, quando ela se aproxima de Eva para enganá-la, Eva não se atemorizou. Por quê? Porque ela sabia que ali era uma criação de Deus. Quando ela vê a serpente conversando com ela, ela mantém um diálogo com a serpente. Por quê? Porque a serpente era alguém que ela já costumava ver. Na concepção de Eva, ela entendia o seguinte: a serpente está falando comigo. A serpente é uma criação de Deus. Logo, se a serpente é uma criação de Deus, ela não pode me fazer mal. A lógica que Satanás está usando para a crise climática é a mesma coisa. Se eu vou usar o domingo para acabar com a crise climática, então eu estou fazendo o correto. Não tem nada de mal em fazer isso, entendeu? A lógica é a mesma. Satanás vai usar a natureza, a questão climática, para poder fazer os homens desobedecer a lei de Deus. Seguindo a lógica dessa primeira fonte que foi apresentada, o Vaticano, através do Papa Francisco, cria a Laudato Si. O que é a Laudato Si? É um documento escrito pelo Papa Francisco, que ele coloca ali 6 pontos para combater a crise climática. O sexto ponto é justamente a guarda do domingo universal, como afirmou aí a organização Washington. E em 2021 se faz o lançamento da plataforma Laudato Si. E quando a gente olha essa fonte aqui, do lançamento da plataforma Laudato Si, nós vemos aqui que o objetivo final da plataforma é justamente a guarda do domingo universal. Perceba que diz aí, o objetivo da Laudato Si inclui ações como a transição para energias renováveis, neutralidade de carbono, a adoção de estilo de vida mais simples e cumprimento de diretrizes de investimento ético. Aí diz que os organizadores traçaram uma jornada de 7 anos, com 1 ano de planejamento, certo? E depois 1 ano e os outros anos seriam de preparo, né? 5 anos de preparo e 1 ano sabático para louvar a Deus. Esse ano sabático aqui se refere à guarda do domingo universal, conforme a fonte está aqui falando. Como é que o Papa vai fazer isso? Ele faria isso integrando a Laudato Si às COPs, né, que é as conferências do clima que acontecem com os países. E aí o Papa pegaria essa plataforma Laudato Si e ela anexaria, e ele conseguiria anexar essa plataforma aos cumprimentos da ONU, a Agenda 2030 da ONU, que o 13º objetivo lá, se você olhar na Agenda 2030, fala justamente de conter a crise climática. Perceba aí que são 7 objetivos da plataforma. O primeiro objetivo, ele já foi cumprido na COP26, que aconteceu em 2021 na Escócia, que diz o quê? Cuidado, né? Resposta, né, ao clamor da terra, que é o quadro verde aqui. Isso aqui foi cumprido quando os países saem da COP26 lá na Escócia, em 2021, com uma cláusula para diminuir os combustíveis fósseis, né, a produção de combustíveis fósseis, gás e carvão. Quando nós vamos aqui em 2022, nós temos aí a COP do Egito, que acontece no Egito. Aqui na plataforma está escrito assim: resposta aos clamores dos pobres. Isso aqui é cumprido justamente quando os países saem em 2022 ali com um acordo para criar um caixa global, para investir nesse caixa e ajudar os países pobres a combater a crise climática. E foi nessa COP aqui do Egito que foi feito os mandamentos climáticos, né? Para quem não sabe,
Dá uma pesquisada em inglês. Abramovich quebra os mandamentos climáticos. Depois você dá uma olhada aí e vê o que aconteceu lá. Eles queriam levar os 10 mandamentos climáticos lá no topo do Sinai, assim como Moisés levou os 10 mandamentos. Eles queriam levar. Aí o presidente do Egito interviu aqui na COP 27, aconteceu em 2022, interviu dizendo que não ia permitir eles subirem no Monte Sinai por questão de segurança. Aí Abramovich, o líder que fez os 10 mandamentos climáticos, ele quebra esses mandamentos ali no Sinai, dando o exemplo de que ele estava revoltado, assim como Moisés ficou revoltado quando o povo se rebelou lá no bezerro de ouro. Ele queria colocar algo semelhante, dizendo que o mundo estava rejeitando os mandamentos climáticos, né? Interessante que esse rapaz que fez isso, ele era judeu, né? Um judeu furioso porque o domingo está sendo quebrado. Depois vocês pesquisam aí, Abramovich quebra os 10 mandamentos climáticos, COP 27. Aí depois nós temos a economia ecológica, aqui em 2023, né, nos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, para atender isso aqui, eles fazem várias medidas. Eles antecipam lá pela jornada de trabalho de 4 dias, né? E eles falam também, né, sobre a questão da economia, né, economizar para poder conter a crise climática, seguindo realmente aqui o que está escrito na plataforma Laudato Si. E em 2024 nós temos a COP no Azerbaijão, que foi justamente discutido isso aqui, estilos de vida sustentável. Interessante que foi exatamente aqui nessa COP aqui do Azerbaijão que o Papa ele cria o pavilhão da fé. Que é o pavilhão da fé? Que agora as igrejas de todo mundo têm a representação dentro das COPs, onde elas podem dar a sua opinião ali, ou seja, a igreja e Estado se unem para dar a sua opinião de como combater a crise climática. E aí nós temos a COP 30, que acontece aqui no Brasil. Educação ecológica, esse é o objetivo. Esse objetivo aqui da plataforma Laudato Si, ele é cumprido antecipadamente. O Brasil cria uma lei antecipada, né, para atender a COP 30 sobre educação ecológica. É muito simples, basta você vir aqui mesmo no Google, e você pesquisa aqui, ó, Brasil antecipa as medidas da COP 30 abordando a questão da educação ecológica. Aqui o Google vai corrigir, né? Você pesquisa aí, você vai ver. Sim, aí coloca assim, tá vendo? Assim, Brasil antecipou a apresentação de medidas relacionadas à educação ecológica como parte de sua preparação para a COP30. Então você pode ver que o próprio Google ainda ele coloca as fontes, que o Brasil já cria ali medidas antes da COP30 para atender esse objetivo aí da plataforma Laudato Si. Ou seja, o Brasil toca o 5º instrumento antes mesmo da COP30. O Brasil toca o instrumento antes mesmo de realizar a COP30. E aqui, queridos, você vem aqui, ó, nesse projeto de lei aqui, mostra justamente para cumprir aí o objetivo da plataforma Laudato Si. Está carregando aqui. Aqui diz o seguinte, ó, projeto cria nova lei sobre educação ambiental nas escolas, lei número 9.795 de 99, certo? Eles vão ampliar aqui a questão da legislação ambiental para as escolas, né? O projeto de lei aqui 4820 de 2024 em análise na Câmara dos Deputados, tá vendo? Então assim, o que acontece? Eles antecipam, né? Eles antecipam
a legislação antes mesmo de acontecer a COP 30, para poder cumprir esse objetivo aí da Laudato Si. E não se esqueçam também que o Senado Federal, ele abriu uma sessão, né? Ele abriu uma sessão para discutir a Laudato Si. Pode ver aí, ó. Isso aconteceu no dia 26/11 de 2024. 26/11/2024. O Senado abre uma sessão para discutir a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. E agora ela se cumpriu, realmente. Realmente, queridos. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui agora é o Papa Leão XIV falando, né? É preciso passar dos discursos ambientalistas em uma conversão ecológica. Leão presidiu nesta quarta-feira em Castel Gandolfo a abertura da conferência espalhando esperança que celebra os 10 anos da encíclica Laudato Si. Perceba que o Papa Leão XIV, ele vai continuar sim as medidas da Laudato Si. Eles vai continuar. Pronto, agora a questão que nós estamos analisando é o seguinte, né? Mas aonde está a Laudato Si na profecia? Aonde ela está na profecia? É no livro Eventos Finais, ok? Online, né? Eventos Finais, página 134, parágrafo 5. Diz assim: a serva do Senhor diz o seguinte: a história se repetirá, a religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. E a todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado falso, o sábado espúrio. Perceba que ela diz aqui que assim como foi levantado, o processo que foi levantado, a estátua de Babilônia, assim também será levantado domingo. É muito simples. Se a gente analisar o capítulo 3 de Daniel, nós vamos ver que ali houve música para poder fazer com que as pessoas se curvassem diante da estátua. A mesma coisa, se Ellen White fala que da mesma forma que foi estabelecido a estátua de Babilônia, o domingo também será estabelecido, é muito lógico. Se teve 6 instrumentos lá, e se o povo ouviu a música para se curvar, é a mesma coisa. Antes de vir um decreto dominical, de fato, o mundo vai ser preparado. E uma das formas do mundo ser preparado é a crise climática, como falou a organização OSHA. Vamos dar uma olhada aqui no texto de Daniel, para a gente compreender isso aí. A gente vai aqui em Daniel capítulo 3. Aqui fala, o verso 1, 2 e 3 fala do momento em que a estátua é levantada. Agora presta atenção no verso 4, diz assim, ó: o arauto, deixa eu voltar aqui, o verso 4 diz o seguinte, né? Você também pode acompanhar aí na sua Bíblia, em Daniel capítulo 3, a partir do verso 4, que diz assim, ó: o arauto apregoava em alta voz e ordena-se, vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, primeiro instrumento, da flauta, segundo instrumento, da harpa, terceiro instrumento, da sambuca, quarto instrumento, aqui do saltério, né, quinto instrumento, e da gaita de fole, sexto instrumento, todas as espécies de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua que o rei Nabucodonosor tem levantado. Perceba aí que depois de 6 instrumentos, que Satanás trabalha em ordem de 6, né? Inclusive o número da besta, lá de Apocalipse 13, é 666. O 666 ali, Apocalipse 13, simboliza as ações de Satanás para colocar a marca. Perceba que isso aqui é uma ação. A Laudato Si, ela tem exatamente 6 capítulos. E aqui no verso 5 diz que tem 6 instrumentos. A lógica é muito simples, é muito fácil entender. Se em Daniel foi usado 6 instrumentos para poder
o povo se curvar diante da estátua, a Laudato Si também vai usar esses 6 instrumentos, e o último é a guarda do domingo, para levar o povo a adorar a estátua. Como é que a gente vê que isso é um cumprimento? Qual que é a prova real? É muito simples. Quando nós vamos aqui no significado da carta Laudato Si. Laudato Si significa o quê? Em língua italiana, significa louvado seja, sejas louvado. É uma entonação musical. Então a música, ou seja, Laudato Si é uma música, é uma sinfonia. Não dá para fazer sinfonia com um instrumento. Tem que ser vários instrumentos. A Laudato Si é um documento sinfônico, porque cada capítulo simboliza um instrumento. Inclusive, os próprios profissionais católicos aqui do Brasil, quando fez o documentário da Laudato Si, eles mesmos afirmam que a Laudato Si é um instrumento, é um documento musical, que os capítulos eles representam instrumentos, tá bom? Agora eu vou entrar aqui agora eu vou entrar aqui agora no canal oficial da Laudato Si. Perceba aí, né, que esse aqui é o canal oficial, com 58 mil visualizações. Eu escrevi Laudato Si introdução, foi direcionado a esse vídeo. Quando nós vamos na descrição do vídeo, presta atenção no que diz aqui, ó. Tudo está interligado. Esta é a tônica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco, a encíclica Laudato Si. Perceba que o cumprimento profético ele é exato. Aí está dizendo que a Laudato Si ele é um documento sinfônico com 6 instrumentos. Por que 6 instrumentos? Cada capítulo da carta é um instrumento tocado. E aonde esses instrumentos são tocados? Eles são tocados nas copes. Então, quando nós vamos aqui na plataforma Laudato Si, a gente consegue compreender isso aí. Entendeu? A gente consegue compreender isso aí. Na COP 26 foi tocado o primeiro instrumento, ou seja, o primeiro capítulo da carta ele é cumprido. Resposta ao clamor da terra. Na COP 27 no Egito, o segundo instrumento é tocado em 2022. Na COP 28 Emirados Árabes 2023, o terceiro instrumento é tocado. No Azerbaijão em 2024, o quarto instrumento é tocado. E agora, em 2025, o quinto instrumento é tocado aqui no Brasil. Quando o Brasil ele se antecipa, cria uma legislação para que a educação ecológica ela seja ensinada aqui no Brasil. E não é só no Brasil não, viu? Eles fez uma reunião para esse tema ele ser abrangido para o mundo todo. Por quê? Porque envolve a Laudato Si. A maior prova que nós temos é essa fonte que nós vamos analisar aqui agora. A fonte diz o seguinte: painel na Zona Verde da COP30 discutiu o tema da educação como caminho para a conversão à ecologia integral. Perceba que a palavra conversão é a palavra do Papa lá, Leão XIV, né? E a palavra do Papa Francisco, a mesma. E aqui nessa manhã dessa terça-feira, dia 18/11, na última semana da discussão da COP30, que se encerra no dia 21 de novembro, em Belém, tivemos um painel realizado no pavilhão das organizações dos Estados Ibero-Americanos, na Zona Verde da COP30, dedicado à educação. Tá vendo? E aqui eles ampliam, né, os participantes do debate, aí fala o nome dos participantes, né? Fala que teve aqui universidades, tá vendo? Ó? Universidades representativas. E aqui fala justamente para o alcance desse tema para o mundo todo. Tá bom, queridos? Então nós vemos aí sim o cumprimento do quinto instrumento da plataforma Laudato Si, da plataforma Laudato Si aqui no Brasil. O cumprimento da plataforma Laudato Si aqui no Brasil. Então o Brasil toca o quinto instrumento. Mas vamos lá. E o que diz o sexto instrumento? Espiritualidade ecológica. O sexto instrumento é justamente a guarda do domingo universal. Vamos entender.
Assim como em Daniel foi tocado 6 instrumentos para adorar a estátua, o 6º instrumento, espiritualidade ecológica, se refere à guarda do domingo universal. Como é que a gente sabe disso? É muito simples. Quando nós vamos aqui no YouTube, você coloca aqui, ó, você escreve aqui assim, ó, educação, já está bem aqui, ó, educação e espiritualidade ecológica, o mesmo tema lá. Aí você vai ser direcionado, tá vendo, ó, para a explicação do 6º capítulo da Laudato Si. Ação. E quando você adianta o vídeo até o sábado, a dimensão sabática. Quando você adianta o vídeo até o minuto 9, eles falam do sábado e mostram uma sinagoga judaica, mas depois eles dizem que é o domingo que vai resolver o problema da crise climática. A fazer uma espécie de eucaristia com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante, porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus. Então perceba aí que ele fala do sábado, né, mas prevalece ao domingo no final, para conter a crise climática como dimensão ecológica. Então, queridos, a lógica é o seguinte: eles querem cumprir o sexto instrumento, o 6º capítulo da Laudato Si, na COP do ano que vem. Mas aí que está a questão. Muitos, ao ver essas informações, indagam o seguinte: mas espera aí, o Trump tirou os Estados Unidos do acordo climático, porque eles dizem lá que é perca de tempo, os Estados Unidos do acordo de Paris. Como é que eles vão cumprir isso aqui? É muito simples entender. O problema dos Estados Unidos agora, com o governo Trump, é os combustíveis fósseis, não a questão do descanso. Então, quando a organização Washington, lá, presta atenção, quando a organização Washington, ela fala sobre a questão do domingo, ele diz o seguinte, diz que o objetivo do domingo, qual que é? O objetivo final do domingo na crise climática. Qual que é o objetivo final? Vou traduzir aqui mais uma vez. O objetivo final é o quê? Combater a crise climática, promover a paz global, a saúde humana e mental e os direitos dos trabalhadores. Perceba que aqui o domingo, só ele resolve a crise climática. Não precisa desinvestir em combustíveis fósseis. Na lógica, o fato da direita, né, da direita mundial, ver o domingo como um dia religioso e a esquerda mundial ver o domingo como um dia social, um dia para a saúde mental dos trabalhadores, os dois se unem em comum e assim resolve o problema. Então, o fato dos Estados Unidos ter saído do acordo climático não tira os Estados Unidos do ideal do descanso, porque é uma bandeira da direita também. Vocês entenderam aí? Então eles vão se unir com um único objetivo. Perceba agora aqui que isso aqui é muito interessante, e nós vamos olhar aqui agora, que Ellen White, ela profetizou até o argumento que as pessoas vão usar para poder guardar o domingo agora envolvendo a crise climática. Isso está escrito em manuscritos, né? Em Eventos Finais, Eventos Finais, página 129, né? Parágrafo 4. Ela diz assim: Satanás dá sua interpretação aos eventos, e homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo,
tensionando para a ira de Deus, esses homens influentes fazem lei impondo a observância do domingo. Olha que interessante, ela diz aqui que por meio do demônio, Satanás vai usar as autoridades, ele vai usar os líderes religiosos para dizer o seguinte: olha, tá tendo um furacão ali, tá tendo um terremoto aqui, tá tendo uma pandemia aqui, porque o povo esqueceu de guardar o domingo. Vamos colocar a guarda do domingo e esse problema vai resolver. Talvez você escute Ellen White escrevendo, você leia Ellen White falando isso, escute eu falando isso, vai achar que os adventistas estão loucos, que jamais alguém vai falar que tem que guardar o domingo para diminuir a calamidade. Jamais alguém falar isso. É coisa de Ellen White, é louca, é esquizofrênica, ela estava possuída pelo demônio, jamais ela vai falar isso. Engano, meu irmão. Ela foi usada pelo Espírito Santo porque ela é uma profetisa. E eu vou te provar que isso aqui que ela escreveu já se cumpriu, inclusive aqui no Brasil, e vai se cumprir mundialmente, inclusive nos Estados Unidos. Como é que ela sabia que as pessoas iam falar que as calamidades que atacam a terra está acontecendo por causa da transgressão do domingo? É óbvio que foi Deus que orientou ela a falar isso. Como isso se cumpriu e vai se cumprir? Vou mostrar agora a prova para você ver que é uma grande realidade. Presta atenção. Eu vou entrar agora num canal, um canal nacional aqui, evangélico, né, que é bem conhecido, vejam só, que foi postado há 5 anos atrás, na época da pandemia. Eu estou inclusive agora nesse canal. E diz o seguinte: sacramentos, né, feitos, cultos, né, como fazer os cultos, sacramentos em plena pandemia. Esse foi o capítulo, né, o tema, né, da reunião. E é convidado um reverendo de uma igreja aí, que é um homem muito influente aí no meio evangélico. Aqui ele vai falar quem é essa pessoa. Nesse canal, no programa Vejam Só, que volta hoje com gravações inéditas depois de um período aí de quarentena, né, em que nós não fizemos gravações, e você pode rever os nossos melhores debates e as nossas melhores entrevistas. O programa de hoje vai tratar de um assunto que está na ordem do dia das igrejas. O que fazer durante a quarentena? Já que as igrejas não podem reunir pessoas... Perceba, quando foi gravado isso aqui, o coronavírus já estava em todo mundo, destruindo aí o mundo todo. E aí eles debatem. O que está acontecendo? Por que essa calamidade, o coronavírus está vindo destruindo tudo? Aí é convidado um reverendo, um homem influente, e agora nós vamos ver o que ele fala aqui a partir do minuto 25. Vamos entender aqui. Presta atenção. Fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa. Elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa: Deus está disciplinando o mundo. Deus está disciplinando. Perceba, a lógica dele é o seguinte, que ele está com alguns pastores que quando acontece uma pandemia, uma calamidade, o raciocínio deles é o seguinte: Deus está disciplinando o mundo. É Deus que está permitindo essa calamidade acontecer. Nós estamos pecando, nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Agora vamos ver a conclusão dele. Ele está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa. Esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de 2 pastores pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram: por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para... Perceba que a lógica é o seguinte, do raciocínio dele: por que o mundo está sendo atingido com o coronavírus? Por quê? Porque onde nós estamos pecando? Aí ele vai falar. Vê que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né?
Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada. Pronto, aí se cumpriu a profecia de Ellen White na boca desse reverendo. Ele usou um raciocínio bem lógico. O mundo está sendo destruído pelo coronavírus, Deus está nos punindo porque estamos pecando, e o pecado é a transgressão do domingo. Enquanto nós não santificar o domingo, as calamidades ela vai continuar. Eu vou deixar a fonte aí, você pode ver na íntegra. Então se cumpriu exatamente como Ellen White falou, através da boca desse senhor aí, que Satanás usou ele para dizer que o coronavírus veio no Brasil e no mundo porque o mundo esqueceu de santificar o domingo. Percebam que o que ela escreveu aqui cumpriu exatamente como uma luva na boca desse senhor. Então, meus irmãos, é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos, mesmo saindo do Acordo de Paris, eles vão usar a crise climática para guardar o domingo. Como diz a organização OSHA, o domingo vai vir para unir os povos, ok? No sentido de paz. E é por isso, e olha que coisa interessante, e é por isso que na plataforma Laudato Si, o sexto e último instrumento, ele vem com o símbolo de uma pomba. Por quê? Para trazer a paz mundial. Tá bom, vou ver se eu entendi. Então nos planos dele, eles querem que a guarda do domingo universal já vem em 2026, agora é isso que você está dizendo? Exatamente. Esses são os planos dele, que o decreto dominical se cumpra agora em 2026, através da plataforma Laudato Si. Mas preste atenção, a profecia diz que Roma não pode fazer mais nada, porque ela perdeu o poder político. Quem vai fazer o mundo adorar a primeira besta é os Estados Unidos. Então, aí está o mistério, não sabemos aí o que vai acontecer ano que vem, como vai ser essa união em torno da crise climática, dos direitos do trabalhador, da paz global, não sabemos. Mas tudo indica que se vai se converger num único objetivo para todos guardar o domingo através dos Estados Unidos da América. Embora a COP do ano que vem seja na Turquia, que é um país muçulmano, e seja na Austrália, que é um país ali da Oceania, podemos ver esses objetivos se unindo agora junto com os Estados Unidos, porque não sabemos o que vai acontecer, mas o que já sabemos é que existe uma movimentação, uma legislação dominical através de Jonathan Berry para ser cumprida agora em 2026. E a pergunta é, irmão, Deus vai permitir então que o decreto dominical venha em 2026, como cada instrumento aí foi tocado exatamente, está tudo se cumprindo certinho? Aí nós não sabemos, irmãos. Por quê? Porque quando nós vamos aqui na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz aqui? Em Salmo 33:10 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. A lógica é muito a lógica é muito simples. Aqui diz que Deus tem o poder de frustrar os planos de Satanás. Se o plano de Satanás, conforme está aqui na plataforma Laudato Si, é vir com um decreto dominical em 2026 com toda a força, conforme está aqui o sexto instrumento da Laudato Si, Deus ele sabe disso. E a pergunta é, Deus ele vai permitir? Ou ele vai frustrar os planos de Satanás, como ele fez lá em 1888, quando o decreto dominical ia sair lá em 1888, através do senador Blair, Deus impediu lá. Deus vai impedir também aqui agora que o decreto dominical venha em 2026? Não sabemos, irmãos. Não sabemos. O que podemos fazer é orar para que seja feita a vontade de Deus. Se Deus vê que a igreja está preparada, ele vai soltar os ventos, e o decreto dominical vem com toda a força, assim como eles disseram aqui, em 2026. Se Deus também vê que a igreja não está preparada e ainda quer dar um tempo a mais para a humanidade, para que a marca da besta não venha com força, aí ele segura os ventos e o cumprimento deles não se cumpre em 2026. Aí vai alguns anos para frente que nós não sabemos. Então estamos aí nas mãos de Deus, né? Ele sabe, ele pode frustrar os planos de Satanás.
Coloque aqui o seu comentário, o que você achou dessa mensagem, a sua dúvida. Que Deus abençoe a todos. Nos ajude, né, comentando, né, divulgando essa mensagem. Não esqueça também de colocar todas as fontes, né, para que as pessoas possam consultar. E vamos nos preparar para o fim dos tempos, porque o fim realmente chegou. Que Deus abençoe a todos.